tem direito à pensão por morte? Quais são os requisitos? O que precisa para receber a pensão por morte? Eu sou Elda Dias, advogada especialista em direito previdenciário e tô aqui para te ajudar. E se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal para a gente produzir mais conteúdo como esse. O primeiro requisito é comprovar a morte do segurado. E como você vai fazer isso? Juntando a certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida. Esse documento é muito importante porque nele vai constar a causa da morte, a data da morte e os dependentes do segurado, além dos dados pessoais do segurado. O segundo requisito, e é muito importante também, é a qualidade do segurado. Esse requisito, como que você vai comprovar? Basta você juntar ao requerimento o CNIS ou cópia da carteira de trabalho. Com isso, você vai comprovar que o segurado estava na qualidade de segurado trabalhando ou se ele estava no período de graça. Para ficar mais claro para você, o período de graça é aquele período em que o contribuinte, mesmo após tendo parado de contribuir, ainda mantém a qualidade de segurado. E esse período pode variar de 12 a 36 meses e depende de alguns fatores, como a perda de emprego involuntário ou número de contribuições. É importante você saber que mesmo que o segurado não estivesse mais na qualidade de segurado, mas já reuniu todos os requisitos para uma aposentadoria, você tem direito à pensão por morte mesmo assim. Agora vamos ao terceiro requisito, que é você comprovar a sua dependência do segurado. Legalmente falando, quais são os dependentes do segurado? São 3 classes. Na primeira classe temos o cônjuge ou companheiro, juntamente com os filhos, que pode ser menor de 21 anos não emancipados, ou filho de qualquer idade que tenha deficiência grave ou deficiência intelectual. Temos também a segunda e terceira classe de dependentes do segurado, que são segunda, pais, terceira, irmãos. E vale destacar que as pessoas da segunda e terceira classe só poderão receber se não tiver ninguém na primeira classe. Aí a segunda classe recebe, que é dos pais, comprovando a dependência econômica. Não tendo a classe dos pais, vai para a terceira e última classe, que também deverá comprovar a dependência econômica. Agora eu vou te falar quais são os documentos necessários para você dar entrada nesse pedido de requerimento de pensão por morte. Vamos lá. Documentos pessoais, como RG, CPF. Você também vai precisar apresentar certidão de óbito ou documento que comprove a morte presumida do segurado, se for o caso. O que mais? Procuração ou representação legal se você estiver representando menores ou deficientes intelectuais ou mentais. Nesse caso, precisa juntar também documentos com fotos e CPF desses menores. Documentação que vai comprovar as relações previdenciárias do segurado, ou seja, vai provar que ele tinha qualidade de segurado ou que na data da morte ele já tinha direito a se aposentar, ele só não tinha feito ainda. E quais são essas documentações? CNIS, que é o extrato previdenciário, carteira de trabalho, contrato de trabalho. Tudo que você tiver que relacione ele a contratos de trabalho, você pode juntar. Só para lembrar, cônjuge e filhos não precisam demonstrar dependência econômica. Para esses dependentes, a dependência financeira é presumida, ou seja, não precisa comprovar. A documentação que você deve colocar junto a esse pedido é apenas demonstrando o vínculo. Já no caso de pais ou irmãos, é preciso comprovar a dependência econômica. Você precisa deixar claro para o INSS que você dependia financeiramente do segurado que faleceu. Como que você vai fazer isso? Você vai juntar recibos, despesas que o segurado tinha com você, tudo que você puder juntar vai fazer força no seu pedido. Então, para finalizar esse vídeo, é importante que você saiba quais são os requisitos, quais são os documentos, quais são os dependentes, e se você souber organizar essa documentação na hora do seu requerimento, você não vai ter problema. É importante você conhecer os seus direitos. Assim, você não vai ser injustiçado. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal que a gente tem muito mais a produzir.